Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Neto Andrade. Esse é mais um vídeo do canal Revolucionários da Nova Era. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre o momento atual da humanidade, principalmente no nosso país, que vive uma polarização mediante essa política praticada pelos homens. E para isso, nós devemos traçar um paralelo entre o que está acontecendo agora e o que foi profetizado pelo Mestre Jesus, esse que é o maior estrategista de todos os tempos. E ele nos advertiu, disse que a humanidade passaria por muitas tribulações antes do fim, que é justamente o princípio das dores. Pai contra filho, filho contra pai, inversão de valores na sociedade, falsos profetas, rumores de guerras, políticos corruptos. Tudo isso deve acontecer porque tem um propósito, que é justamente separar o joio do trigo. Então, nós que nos identificamos como cristãos, nós temos que ter muita sabedoria e discernimento nesse momento para praticarmos a verdadeira política, que é a política do reino dos céus, através do Evangelho de Jesus. Pois só assim nós poderemos voltarmos para a nossa reforma íntima e melhorarmos a cada dia para que possamos ser o exemplo para quem esteja ao nosso redor. Então nós temos que ter a sabedoria também, pessoal, para não cair nessa narrativa desses líderes religiosos e desses políticos corruptos. Nós não vamos aqui cometer o equívoco de generalizar, pois existem as exceções, mas a maioria, principalmente esses que estão aí na mídia, são todos ferramentas do inimigo, né? Inimigo esse, que é o Satanás dito pela Bíblia, que estaria neste momento aqui na crosta terrestre, influenciando todos aqueles que estiverem compatíveis com a sua vibração, pois foi dado um prazo para ele sair do abismo e estar aqui na Terra, influenciando. Tudo isso é permitido por Deus, justamente para ver como é que nós, que se dizemos seguidores do Cristo, vamos nos comportar nesse momento, né? Os pacíficos e os mansos de coração. Então, políticos e líderes religiosos, eles são instrumentos sim do mal, são um mal necessário, porque eles estão fazendo com que as profecias se cumpram, porém, o mal há de vir, mas há de quem viu o mal, né? Assim, eles estão plantando algo que vão colher lá na frente. Esses líderes religiosos, pessoal, nós temos que estar muito atentos, pois eles têm um poder de persuasão muito grande, eles têm um magnetismo muito forte que atrai a atenção das pessoas. E eles utilizam ferramentas psicológicas como medo, obrigatoriedade, punição, tudo isso que é para as pessoas se sentirem constrangidas quando estiverem nos templos. E aí eles podem manter os seus patrimônios, suas riquezas, mediante ao que? Ao dízimo, a oferta, sacrifício. Tudo isso, pessoal, são ferramentas para que eles possam cada vez mais enriquecer aqui na terra, pois eles pregam o reino dos céus, mas vivem do materialismo das coisas da terra, que o ferrugem e a traça vão consumir um dia. Tudo isso que Jesus falou, porque nós primeiros temos que buscar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É certo que Deus é o Deus da prosperidade. Não é errado você ter as coisas, você crescer, você adquirir os bens materiais, não. Isso não é errado. Mas a forma com que se adquire, sim. Pois eles deturpam a palavra justamente para isso, para enganar as pessoas. E as pessoas que são invigilantes, muitas vezes fanáticas e idólatras, caem nessas falácias, né, desses líderes religiosos. E são os mesmos lá do tempo de Jesus, né, pessoal? Pois quem condenou Jesus não foram os bêbados, prostitutas, os ladrões, nem os ateus. Quem condenou Jesus foram justamente esses que se dizem bons, os religiosos e os políticos, que não se davam nem muito bem naquela época, mas se juntaram justamente porque Jesus veio trazendo, veio para libertar a consciência das pessoas do jugo justamente desses que se dizem medianeiros entre o céu, entre a terra e o céu. Mas o único que pode mediar isso é Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e através do meu evangelho vocês chegarão
aos céus. Mas hoje eles se colocam como os verdadeiros profetas do Senhor. Eles auto se intitulam profetas, né? Eles se colocam ali no meio entre o homem e Deus. Então, dizem que para nós chegar aos céus temos que ir até eles. E tudo isso Jesus combateu naquela época. E eles permanecem os mesmos. Então nós temos que ter esse discernimento para saber quem é trigo, quem é joio, porque muitos deles são lobos em pele de cordeiros. Estão sendo instrumentos para trazer o sofrimento na terra hoje. Mas tudo isso deve acontecer, tudo isso tem que acontecer. Jesus nos advertiu com relação a isso. Os verdadeiros cristãos devem permanecer serenos e convictos de que devem fazer o seu papel aqui na terra, que é a política do reino dos céus. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, é um alerta, né, para que nós possamos ter discernimento nesse momento. E aqui eu vou indicar aqui 2 canais aqui no YouTube. O canal Espiritualidade com Pedro Augusto e o canal de Celso Rei. São canais que trazem uma expansão de consciência nesse momento de espiritualidade. Momento esse de revelação, né, pessoal? Haja visto que tudo que está no oculto será revelado. E nós vemos aí muitos políticos e líderes religiosos que estão sendo desmascarados nesse momento. E foi profetizado também que quando o evangelho estivesse sendo pregado para o mundo todo, isso seria um indicativo, né, de que estava próximo do fim. E nada mais, e não tem ferramenta mais eficiente nesse momento para levar a palavra de Jesus para todo mundo do que a ferramenta do YouTube, né, pessoal? Tudo isso foi profetizado, é só nós nos atentarmos ao que está nas Escrituras, lermos com nossos próprios olhos, mas principalmente com o olho do Espírito e não com o olho da carne. E não ficarmos submissos a esses líderes religiosos, pois eles engolem o mosquito e arrotam o camelo. Então tudo isso Jesus passou naquela época, eles estão aí, cometendo os mesmos equívocos de sempre. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado e até a próxima.